Estamos no bairro de Ouro Verde, na cidade de Limeira, e vamos conhecer o nosso convidado, beleza? Ô, meu querido, tudo bem? Tudo Prazer, bem? Marcos Cunha. Bom. Viemos aí bater um papo, saber um pouco mais da sua história aí. Tamo junto. Podemos entrar? À vontade. Dá licença. Beleza. Gostaria de fazer um programa diferente hoje. Queria pedir para você voltar no tempo e contar como você iniciou nas drogas e como conseguiu sair desse terrível vício. E o mais importante, o que vem fazendo para manter a abstinência de quase 15 anos. Pois todos nós sabemos que a parte mais difícil é conseguir manter a abstinência. E você vem conseguindo. Você aceita o nosso convite? Opa, beleza. Vamos lá. Continua andando e some pela minha lateral, vai. Beleza, como foi sua infância? Minha infância, ela foi boa, né? Confusa, né? Porque minha mãe se separou do meu pai, eu tinha uns 5 anos, por causa do alcoolismo dele. E ela se separando, eu tive que morar com uma tia, então ficou meio confusa essa parte. Eu não entendi o porquê que eu fui morar com a tia, né? E eu lembro bem que eu pensava que ela gostava mais dos meus irmãos, né? Mas se eu for relatar assim, ela foi boa. Apesar da distância, eu queria ter meu pai perto de mim, né? Eu queria ter minha mãe, mas ela trabalhava muito, então eu tinha pouco contato com ela, eu tinha contato com ela à noite, né? E então eu fui muito pra rua, né? Porque meus tios eram assim bem radicais, né? Na criação, assim. Era diferente de quando eu morava com meu pai, assim, entendeu? A coisa era mais tranquila. Após a separação dos seus pais, você continuou mantendo contato com seu pai? Bem raramente, assim, eu vi ele. Eu vi ele, assim, porque ele morreu cedo também, ele se entregou para o alcoolismo. E eu lembro que ele faleceu com 38. Eu devia estar, assim, mais ou menos com uns 11 anos, mais ou menos. Ou menos, eu não tenho a lembrança exata. Mas foram poucas as vezes que eu vi ele, assim, depois da separação. Você entra nas drogas com quantos anos? Com 12. 12, eu lembro que eu trabalhava na feira, né? E um dia no caminhão, assim, um rapaz que a gente trabalhava junto, ele começou a fumar um baseado, e daí ele ofereceu, o outro rapaz falou, vamos, e eu acabei indo e eu gostei da coisa, assim. Foi assim, tipo, amor à primeira vista mesmo. E eu embalei e a progressão foi muito rápida na minha vida, assim. Entrou no álcool, no tabaco também? Sim. Já fumava cigarro. Com 12 já fumava cigarro escondido. Aí comecei a fumar maconha, mas era coisa assim de final de semana, assim, era bem esporádica a coisa. Aí comecei a beber também, né? Bebia pinga. Assim, eu tinha uns meninos assim que aí comecei e aí a coisa foi fugindo do controle, assim, né? Lembro que daí eu comecei a repetir de ano, faltar na escola, né? Aquela história de sentar no fundão da classe, matar aula, bagunça. Foi por volta dos 15, 16, assim, eu conheci a cocaína, né? Aí comecei a usar cocaína, aí abandonei a escola, né? Aí eu meio que me joguei pra rua, assim, né? E daí vieram alguns delitos, né? E a coisa ficou obsessiva, realmente, né? Com 19 anos, mais ou menos, eu já estava no fundo do poço, assim. Com 19, eu já não suportava mais aquela situação, assim. Eu lembro que eu já tinha alguns questionamentos, assim, de, pô, por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que eu não morro? Já estava assim, com a vida fora de controle. Muito irresponsável, largado na rua, né? Não conseguia me empregar mais, não, assim, entendeu? Quer dizer, durava muito pouco tempo os empregos. Era receber, né?
A firma já sabia que eu ia faltar 3 dias, que eu não ia aparecer, né? Então eu já estava bem assim, desleixado, né? Com quantos anos vem a primeira internação, Beleza? Com 22. A primeira internação foi com 22 no Palharodo, em 92, né? Eu lembro que naquela época assim, eu estava bem marginalizado, assim, no sentido de exclusão social mesmo. O meu dialeto girava em torno de 30 palavras, né? Muito gestual, muito maneirismo, muita gíria, né? E eu estava bem irracional naquela época, né? Eu lembro que eu não tive condição de compreender o que estava acontecendo naquele tratamento, né? Eu saí no começo de 93, em janeiro. O tratamento era de 4 meses, eu saí com 3 meses e 3 semanas, faltando uma semana para concluir, né? E já saí e já fui usar droga. Foi, né? Eu cheguei em casa e não consegui parar. Eu lembro que depois de uns dias assim usando, um mês mais ou menos, eu tive uma briga com meu irmão, né? Meu irmão tinha 16 anos. E ele também, quando eu fui internado, Marquinhos, ele só fumava maconha, né, com 16. E quando eu voltei, ele já estava assim, fumando crack, já estava envolvido assim, meio que com criminalidade. E uns dias depois que a gente teve uma briga, ele foi assassinado, né? Ele foi morto, com 5 tiros, bateram, né? Acho que por causa de dívida de droga, foi um negócio horrível. E eu meio que pirei, assim, entendeu? E eu lembro que eu passei, assim, umas 2 semanas após o enterro dele, assim, eu estava completamente louco. Foi quando eu pedi para voltar para Campinas. Tinha alguma coisa que me dizia, né, que eu teria que voltar. E minha mãe me trouxe para Campinas, né, e eu falei para ela, pode ir embora que eu vou cuidar da minha vida, né? E eu tentei voltar para a instituição, não me aceitaram lá, né? Porque tinha todo um processo de triagem, esse negócio todo. Só que eu falei, daqui eu não saio. Tem uma capela na Vila Brandina, eu fiquei lá, dormindo lá, né? E alguns internos da clínica iam lá, me dava comida, né? Aparecia lá, até que um dia o padre ficou sabendo e ele mandou me levar para a fazenda de novo. Aí eu fiquei os 4 meses, né? E ele me convidou para fazer um trabalho com crianças de rua no centro de Campinas, no viaduto Cury, tinha casa aberta lá, né? E eu, como eu não queria mais voltar para São Paulo, porque eu sabia que se eu voltasse eu não ia durar muito. Então eu fiquei trabalhando lá na casa aberta com os meninos de rua, ele tinha um programa com os meninos de rua lá, então a gente cozinhava, né? Tocava violão com eles, né? Então eu fiquei morando na casa aberta e trabalhando lá, né? E tal. Foi um período assim, eu fiquei limpo durante 9 meses, daí eu recaí. Aí eu recaí, fui mandado embora, né? Aí eu fiquei pelas ruas de Campinas aí, né? Você morou na rua da cidade de Campinas por quanto tempo? Na soma, assim, dá uns 4 anos, né? Porque eu fiquei aí de 93 a 94, fiquei nas ruas, né? Viaduto, aquela história toda, mendigo realmente, né? Em 94, em janeiro, fevereiro eu tentei ficar limpo, eu comecei a frequentar a Irmandade Anônima, né? E fiquei limpo, daí ele me deu um trabalho de volta lá, eu voltei a trabalhar lá com os meninos, aí eu fui ficando limpo e daí conheci a minha ex-mulher, né, a mãe dos meus filhos, né? Aí a gente meio que casou, não casou, né? Fomos morar junto, né? Certo. Aí tivemos uma filha, que é a minha filha mais velha, a Pamela, né? Hoje ela está com 19, vai fazer 20 agora, né? Com 1 ano e 2 meses limpo, mais ou menos, eu recaí de novo, daí fui para a rua, né? Aí fiquei na rua mais um período assim, aí um amigo me levou para uma instituição em Valinhos, né? Aí eu fiquei lá em Valinhos, com 1 mês mais ou menos que eu estava na instituição,
eu virei coordenador, né, da instituição. O cara confiava em mim, né, e eu não tinha outra saída, né. E daí, depois de um período lá, eu voltei com a minha mulher, né, aí arrumamos uma casa lá, a gente foi morar junto, tivemos mais um filho, né, com 2 anos limpo, eu tive outra recaída, né, daí a gente se separou, rua de novo, aquele processo todo. Então a coisa veio caminhando assim, foi muito difícil, né? Porque quando eu recaía, eu me jogava, você entendeu? Né? Teve várias situações assim, eu lembro de uma que eu estava debaixo do viaduto e minha mãe saía de São Paulo, ela vinha me procurar nas ruas, para ver se eu estava vivo, né? E eu lembro que um dia ela me encontrou debaixo do viaduto e ela falou, vamos embora, né? E eu falei, eu não vou, e ela falou, eu faço qualquer coisa para você ir embora. Eu falei, então me dá R$10, né? E ela me deu, assim, R$20. E eu falei, pode ir embora, né? E ela foi embora chorando, assim, e tal. E aí depois que ela foi embora, assim, aí veio o vazio, né? Beleza. Hoje você é uma pessoa conhecida nos grupos de autoajuda de São Paulo, Campinas. Acredito que na região aqui do interior paulista aqui não tem uma pessoa do grupo de autoajuda que não conheça você. Como que foi que você conseguiu engrenar e não ter mais recaídas? Mas que o último dia que eu usei foi dia 10 de janeiro de 2000, né? Eu estava em casa, assim, a coisa estava bem desesperadora. Minha mulher estava grávida do 4º filho, você entendeu? E eu estava usando muito, voltei a tomar injetável, eu estava tomando injetável, crack. E eu estava dentro de casa, eu não aguentava mais, eu falei, eu preciso morrer. A última droga que eu usei foi pinho-sol. Eu entrei no banheiro, assim, eu vi um vídeo de pinho-sol, eu peguei um pouco na seringa e apliquei. E aí eu caí na cozinha, né? Minha filha mais velha, ela tinha 5 anos na época, ela veio chorando, assim, papai. E minha esposa passou pela casa, assim, abriu o portão e meu padrinho da Irmandade Anônima entrou e me socorreu, você entendeu? E aí, aquele dia, assim, ele não julgou, não questionou, ele só se dispôs a mim, você entendeu? Então, de lá pra cá, assim, eu realmente me entreguei pra coisa. Eu falei, eu faço qualquer coisa que vocês falarem pra mim fazer, pra mim ficar limpo, né? E eu lembro que ele me falou assim, você precisa um Deus, um grupo, um padrinho, um só relacionamento, um serviço na Irmandade e um trabalho. E é isso que eu venho fazendo até hoje, assim, fielmente, Marquinhos. A gente faz uma pesquisa antes de entrevistar o convidado e todas as pessoas que perguntamos de você, não teve uma que falou uma vírgula de mal da sua pessoa. Você tem um ditado que diz: muitos precisam estudar para conseguir
trabalhar, né? O médico vai fazer medicina, o psicólogo vai fazer psicologia, né? E é nítido que você não precisou de nenhum estudo. Você é aquela pessoa que foi capacitada por Deus. A vida é uma escola. A vida é uma escola. Já me disseram, você teve que passar por tudo que você passou para falar para as pessoas que tem uma saída. Eu acredito nisso, Marquinhos. O uso de drogas deixou algum problema de saúde em você? Sim, eu tenho hepatite C, tratei, né? Eu tenho problemas mentais. Eu vivo bem, mas eu percebo que eu tenho assim uns picos de humor assim, você entendeu? Que eu preciso estar olhando com atenção, assim, você entendeu? Embora eu me lembre da minha infância, eu sempre fui muito extrovertido, mas eu percebo que afetou assim algumas áreas, assim. Fora a hepatite C, você entendeu? Tem um lance assim de humor mesmo, assim, que ele dá umas osciladas de vez em quando, assim, você entendeu? Mas por tudo que você passou, isso é lucro, né? Muito, muito. Eu convivo bem com isso. Beleza, uma outra informação que temos sua é que aonde você tá tem alegria. Você poderia falar mais sobre isso? De onde vem isso? Eu acho que isso vem da minha mãe, cara. Minha mãe, ela era uma pessoa assim, fora de série. Ela sofreu muito, marido alcoólico, perdeu um filho com 16 anos, você entendeu? Sofreu comigo, mas ela é uma pessoa de um astral, assim, de uma espiritualidade, né, fora do comum. E eu tenho isso também dela. Né, as pessoas falam, pô, beleza, você passa cada dificuldade, mas vive rindo. E eu falo, meu, a época de chorar já foi, cara. Você entendeu? Não sou mais de ficar lamentando da vida, não. Ela tem dificuldades, né, meu? Hoje eu sou separado, você entendeu? 19 anos casado, separei. Mas tenho meus filhos aí comigo, toco minha vida. Meus filhos são tudo, né, Marquinhos? Falar deles assim, eu tenho 5 filhos, né? Agora eu tô morando em Limeira, minha filha mais velha mora comigo, né? Um final de semana sim, um não, as crianças estão comigo. Inclusive eles estão comigo agora, né? Estão em casa aí. E eles são tudo. A motivação maior que eu tenho para viver são eles. Agora vamos falar um pouco da música. Me fala um pouco como você já compôs música para a Irmandade que você frequenta, tem um CD gravado. Conta um pouco da música, o que a música representa na tua vida. Então, isso daí foi um negócio que eu nunca tive pretensão, Marquinhos, né? Eu tocava. Quando eu fiz 3 anos limpo, eu estava passando por muita dificuldade, mas muita dificuldade, desempregado, você entendeu? Eu tinha dia de chegar em casa e minha mulher falar, meu, as crianças não estão indo para a escola porque não tem nem o que calçar, cara, você entendeu? E no dia que eu fiz 3 anos limpo, eu estava tão... que eu nem me dei conta. E eu lembro que eu me tranquei no banheiro de casa e comecei a chorar e eu acho que foi assim uma oração que eu fiz, assim, que eu falei, pô Deus, eu não vou aguentar, cara, assim, eu vou usar droga. E daí eu ouvi uma música que estava tocando, minha filha estava ouvindo música, né? E eu comecei a ouvir a música, era uma música do Dr. MCs, né? E eu comecei a ouvir ela e daí eu comecei do nada a rimar, você entendeu? Falar dos passos, assim. Aí eu saí de lá, peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever uma música com a base daquela que eu estava ouvindo, né, do Doctors, falando dos 12 passos. Aí eu terminei, fiz uma letra assim, falei, pô, vou gravar, era fita cassete. Aí tinha um gravador em casa, tinha uma fita, eu catei uma fita, né, o violão, né, e comecei a gravar aquela letra lá e tal. Aí um amigo, uma vez, ele em casa, ele viu a fita, ele falou, que fita é essa? Né? Ele só tinha uma fita do Jimi Hendrix no carro dele cantando Hey Joe, o apelido dele era Joe, então ele só ouvia aquilo.
Aí ele pegou pra ouvir, tava a gravação. Aí ele, pô, que legal, e não sei o que, e lá, e ele levou pra uma reunião e mostrou pra todo mundo, você entendeu? E daí eu falei, nossa, vão rachar o bico da minha cara, vão falar que eu tô louco, né, e tal. Aí todo mundo gostou e tal, e tinha um companheiro de recuperação, ele tinha um estúdio, ele, não, vamos gravar, escreve mais música e tal. Aí eu falei, cara, né, e tal. Aí eu sei que fiz 5 músicas, né? E daí fui no estúdio, ele gravou o CD, o primeiro CD assim, com aquelas 5 músicas lá. Mas foi um negócio sem pretensão nenhuma. Lá, 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 lá. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Primeiro passo, falar de rendição. Serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo 3. A cada dia eu faço tudo outra vez. Porque tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. O quarto passo, inventário, que legal. Foi onde eu vi que eu não era só do mal. O quinto passo, com o padrinho e com meu Deus. Eu admito que os erros foram meus. No sexto passo eu me preparo pra mudar. Não tem mais jeito, eu não posso mais brincar. Porque tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Os meus defeitos me tiraram a mocidade. Sétimo passo, mudança e humildade. Olho pra trás, o rastro que eu deixei. O oitavo passo, a turma que eu prejudiquei. E o nono passo é resultado de ação. Aonde der eu vou fazer reparação. Porque tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Décimo passo, eu olho pro meu dia. Só por hoje eu vou mudar com alegria. E o passo 11, prece e meditação. Esse programa mudou meu coração. E o passo 12 misturado com os primeiros. Nossa mensagem eu vou levar pro mundo inteiro. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Lá, 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 lá.